Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você pensa em circo, o que vem na sua cabeça? Palhaços? Luzes? Crianças rindo? Aquela música meio desafinada tocando no fundo de uma apresentação? Mas agora me diz uma coisa, você já parou para pensar o quanto que o circo pode ser perturbador? E por trás de uma lona colorida, sempre existiu um outro lado. Um lado que quase ninguém gosta de falar. Um lado estranho, humano demais e às vezes muito assustador. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que muita gente já ouviu falar, mas pouca gente realmente entende. O chamado Circo dos Horrores. Não como algo de filme, não como algo exagerado, mas como algo que mistura um perigoso entretenimento, curiosidade humana e um sofrimento real. Então se ajeita aí, porque essa história não começa com monstros, ela começa com pessoas reais. O circo no começo não tinha nada de macabro, ele era simples, era estrada de poeira, carroças, famílias viajando juntos. Era uma forma de levar a diversão para um lugar onde não existia cinema, televisão ou qualquer outro tipo de entretenimento. E pensa comigo, imagina viver numa época onde a única coisa diferente que passava pela sua cidade era o circo. Aquilo virava um evento, virava assunto e virava memória. Não tinha quem não queria ir conhecer. Só que o ser humano, ele nunca se contenta com algo comum. E aos poucos o circo começou a perceber algo. As pessoas não queriam ver só o extraordinário, elas queriam ver o diferente. E aí que tudo começa a mudar. Em algum momento da história, alguém teve uma ideia perigosa. E se a gente mostrasse pessoas que não são como todo mundo? Não no sentido artístico, mas no sentido físico mesmo. Pessoas muito altas, pessoas muito baixas, pessoas com deformações. E isso passou a ser vendido como atração, não como respeito, mas como uma curiosidade. E é aqui que nascem os chamados freak shows, que com o tempo acabam sendo confundidos com o que hoje muita gente chama de circo dos horrores. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso é muito importante. Essas pessoas não eram monstros, elas eram humanos. Tinham sentimentos, tinham histórias e sentiam dor. Mas naquele contexto, elas eram tratadas como algo bizarro, exótico e algo que não era humano. O público pagava para olhar, todo mundo queria ver aberrações, todo mundo queria ver o que era diferente. Talvez você esteja pensando agora, mas isso era errado? Sim, hoje a gente sabe que era, mas se colocando naquela época, para muitos daquelas pessoas, o que estava ali sendo exibido era apenas um circo, uma única forma de sobreviver. Não existia inclusão, não existia rede de apoio, não existia nada. O circo era o abrigo, era a comida, era estrada, só que também era exposições, era julgamento, era ser olhado como algo que não deveria existir. E isso cria um tipo de horror que não precisa de fantasmas, porque o verdadeiro horror sempre foi o humano. Aqui é onde muita gente se confunde. Muita gente acha que existiu um circo específico nos anos 80 e 90 que viajava exibindo horrores, criaturas, coisas sobrenaturais, mas na verdade é muito mais sutil. O que existia e existe até hoje é a construção cultural, filmes históricos, relatos exagerados, imagens antigas que foram de contextos. Tudo isso foi criado na nossa cabeça. A ideia de um circo amaldiçoado, um circo onde algo sempre dava errado, onde os artistas não eram pessoas, mas aberrações, onde a linha entre o espetáculo e o pesadelo desaparecia. E quanto mais tempo passava, mais isso crescia.
O cinema teve um papel enorme nisso. Filmes antigos começaram a retratar circos como lugares perigosos, cheio de segredos, cheio de personagens estranhos, palhaços que não sorriam, diretores misteriosos, artistas que pareciam presos ali. E o mais interessante de tudo isso, mesmo sabendo que era ficção, a sensação ficava, porque o circo, por si só, já era um ambiente estranho. Ele chega do nada, se instala, muda de cidade por alguns dias e depois vai embora, como se nunca tivesse existido. Isso é um cenário perfeitamente para lendas nascerem. Com o tempo, essas figuras começaram a virar quase um arquétipo, não pessoas reais, mas personagens. A mulher barbada, o palhaço que nunca tira maquiagem. Percebe? Não importa se isso era verdade ou não. O que importa era a história. Essas histórias iam sendo passadas de boca em boca, cada vez mais exageradas e cada vez mais sombrias, até que em algum momento o circo dos horrores deixou de ser algo real. Um símbolo do medo, do diferente, do desconhecido e do que foge do padrão. Nos anos 80 e 90, isso volta com força, mas de outra forma. Agora não era só o circo físico, era vídeos antigos, fitas VHS mal gravadas, imagens granuladas. Era aquele boneco estranho, aquela apresentação mal iluminada, aquela música que parecia errada. E muita gente começou a dizer, isso não é normal, isso é perturbador, isso parece amaldiçoado. E os circos dos horrores ganhavam uma nova vida. Não mais nas estradas, mas na imaginação coletiva. Talvez seja por isso que esse tema ainda fascina tanto. Porque ele não precisava de demônios, ele não precisava de fantasmas, não precisava de entidades. Ele só precisava de gente. Gente olhando, gente julgando, gente criando histórias para justificar o próprio medo. Agora eu te pergunto, se você estivesse ali, em frente àquela lona antiga, você entraria? Ou ficaria do lado de fora com medo do que poderia encontrar? Se esse tema te faz pensar, deixa seu comentário. Porque aqui, mais do que contar histórias, a gente tenta entender de onde o medo realmente vem. E às vezes ele vem de lugares muito mais próximos do que a gente imagina. Tá tão sério por quê?